Olá, uma boa tarde. Está a decorrer a Semana da Cáritas Portuguesa, centrada no tema O Amor que Transforma, e está a decorrer até ao próximo dia 3. Por estes dias ficamos também a conhecer um estudo sobre a pobreza e a exclusão social em Portugal. Vamos ter a ocasião de perceber esta realidade e as consequências deste estudo aqui mesmo no programa Eclésia. Antes, olhamos para a atualidade informativa com destaque para a Semana do Papa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Uma guerra sem fim à vista. Desde a janela do apartamento pontifício, o Papa abraça o mundo e pede paz para a Ucrânia depois de 2 anos de morte e destruição. Abbiamo ricordato con dolore il secondo anniversario dell'inizio della guerra su vasta scala in Ucraina. Quante vittime, feriti, distruzioni, angustie, lacrime in un periodo che sta diventando terribilmente lungo e di cui non si intravede ancora la fine. È una guerra che non solo sta devastando quella regione d'Europa, ma che scatena un'ondata globale di paura e odio. Mentre rinnovo il mio vivissimo affetto al martoriato popolo ucraino e prego per tutti, in particolare per le numerosissime vittime innocenti, supplico che si ritrovi quel po' di umanità che permetta di creare le condizioni di una soluzione diplomatica alla ricerca di una pace giusta e duratura. E fratelli e sorelle, non dimentichiamoci di pregare per la Palestina, per Israele e per tanti popoli dilaniati dalla guerra e di aiutare concretamente a chi soffre. Pensiamo a tanta sofferenza, pensiamo ai bambini feriti, innocenti. A intenção de oração do Papa para março recorda os novos mártires de hoje, evocando uma história concreta que ouviu numa visita à ilha de Lesbos. Em julho de 2023, Francisco anunciou a criação de uma comissão dos novos mártires, testemunhas da fé, no contexto da celebração do próximo jubileu, o Ano Santo de 2025. Este mes quiero contarles una historia que es un reflejo de la iglesia de hoy. Es la historia de un testimonio de fe poco conocido. Visitando un campo de refugiados en Lesbos, un hombre me dijo: Padre, yo soy musulmán. Mi mujer era cristiana. Llegaron los terroristas a nuestro país, nos miraron y nos preguntaron nuestra religión. Vieron a mi mujer con el crucifijo y le dijeron que lo tirara al suelo. Ella no lo hizo y la degollaron delante de mí. Histórico. A Semana do Papa ficou marcada por alguns problemas de saúde, com sintomas de gripe que levaram ao adiamento de alguns compromissos. Na audiência geral, Francisco explicou-se aos peregrinos. Cari fratelli e sorelle, ancora sono un po' raffreddato, per questo ho chiesto a Monsignor Ciampanelli di leggere la catechesi di oggi. Grazie. O Papa retomaria a palavra para deixar um alerta importante. 1 marzo ricorrerà il 25° anniversario dell'entrata in vigore della Convenzione sull'interdizione delle mine antipersone, che continuano a colpire civili innocenti, in particolare bambini, anche molti anni dopo la fine delle ostilità.
Esprimo la mia vicinanza alle numerose vittime di questi sudoli ordigni, che ci ricordano la drammatica crudeltà delle guerre e il prezzo che le popolazioni civili sono costrette a subire. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Dar rosto ao seu donativo. A frase enquadra o Peditório Nacional da Cáritas e nós fomos ao encontro desses rostos. O amor que transforma. O lema anima a Semana Nacional da Cáritas e é ele que determina o gesto voluntário de tantos que dão do seu tempo para minorar o sofrimento dos mais frágeis. É uma população muito envelhecida e também temos muitos migrantes, Brasil, Palestina, esses países daquela região, Afeganistão, cada vez mais, também africanos. Mas, em termos de nacionalidade portuguesa, é muito envelhecida mesmo. Notamos isso muito nos pedidos de apoio que nos vêm, em termos alimentares, também na parte no nosso jardim infantil, muitas nacionalidades. Na semana em que a Cáritas denunciou a situação de 500 mil pessoas que em Portugal vivem em privação material e social severa, a atitude de quem se entrega para inverter os números da pobreza. Os projetos Cáritas na paróquia de Nossa Senhora do Amparo e na Cáritas Paroquial de Cruz vão estar em destaque no programa 70x7, que pode ver no domingo na RTP2 pelas 17h30. Este e outros acontecimentos da atualidade religiosa passam pelo sítio da internet agência.eclésia.pt. Agora conversamos com a Presidente da Cáritas Portuguesa, Rita Valadas, e com Márcia Carvalho, responsável pela comunicação e angariação de fundos desta mesma instituição. Boa tarde a ambas, obrigada por estarem na nossa companhia. Doutora Rita, começava por si, precisamente abordando este estudo que foi apresentado esta semana, onde indica que 500 mil pessoas vivem em privação material social severa, bem como uma série delas que ficam fora das estatísticas que nós não conhecemos, que a opinião pública não conhece. O estudo sugere ainda que o período de 2019-2023 não houve um progresso significativo no combate à pobreza extrema em Portugal. Pergunto-lhe se toda esta situação se deve apenas à Covid-19, como nós tantas vezes ouvimos. Não, infelizmente a situação da pobreza e esta permanência da pobreza junto de nós na área social é já muito antiga. Aliás, a Cáritas dedica-se ao estudo desta situação já há muito tempo. Nós publicámos os livros de Manuela Silva e outros. E neste momento este estudo tem a ver com a dificuldade que nós vamos tendo em olhar para os números da pobreza e não os ver na realidade da mesma forma. E o Observatório Cáritas decidiu aprofundar esta realidade com a coordenação do Dr. Nuno Alves e o que chegámos à conclusão, como bem disse, foi que, considerando que nós temos uma preocupação especial sobre as vulnerabilidades, o nosso olhar mais forte é sobre a pobreza severa. E quando falamos de pobreza severa, falamos do quê exatamente? Falamos de indicadores que têm a ver com qualidade de vida ou mínimos de qualidade de vida e não só com o rendimento. Mas quando as pessoas estão consideradas no degrau da situação de pobreza, nós temos também consciência de que as pessoas não estão todas na mesma situação. Nós não temos uma só pobreza, temos pobrezas diferentes conforme as pessoas e pobrezas diferentes consoante as coisas a que as pessoas têm acesso. E isso pode ser uma refeição quente, pode ser energia para aquecer as casas, são um conjunto de indicadores que permitem avaliar em que situação de pobreza as pessoas de facto vivem.
e isso já condiz mais com a realidade que nós assistimos no território. Que cerca de 120 mil pessoas que assistem, as estruturas da Cáritas Portuguesa estão neste momento a dar uma resposta diária a famílias, a pessoas, e estas 500 mil pessoas que o estudo indica, recorrem a quem? Procuram esperança onde? Não é só a Cáritas que dá a resposta à situação de pobreza, são muitos recursos no território e que naturalmente a rede usa conforme as necessidades de cada família. Aquilo que nós podemos falar, naturalmente nós não temos os 500 mil, mas temos uma leitura muito capilar do território, uma presença muito próxima. E é isso que nós achamos que é importante, que a Cáritas pode oferecer como especial condição, é esta leitura que nós temos, quer das pessoas e dos recursos que elas próprias têm para fazer face à situação, porque o facto de não terem recursos pessoais, e não estou só a falar das questões financeiras, pode conduzi-las a uma situação ainda mais grave, mas pondo em cima da mesa os recursos que elas têm, os disponíveis pela Cáritas e as prestações sociais e todos os outros recursos de outras instituições que estão no território, que nos permitem encontrar ou tentar encontrar a solução mais adequada para cada situação de emergência. Coisa diferente é trabalhar para a integração, para a inserção social. E isso é aquilo que nós ambicionamos fazer, mas que primeiro temos que resolver as situações de emergência. Por enquanto não conseguem ainda avançar para essa fase do processo. Márcia Carvalho, decorre esta Semana da Cáritas, até como falámos, até ao próximo dia 3 de março, com o mote O Amor que Transforma. A partir deste texto e com este mote, a partir deste estudo, peço desculpa, e com este mote da semana, colocar a pobreza em destaque e levar a pobreza com rostos de pessoas concretas, está no centro da proposta desta semana? Está no centro daquilo que nós fazemos, da nossa ação como Cáritas, é pôr a pessoa no centro da nossa ação e aqui também pô-la no centro da nossa campanha, neste sentido de que, mais do que um projeto, mais do que um número, mais do que uma estatística, nós falamos de pessoas. E a mensagem que queremos transmitir para as pessoas que nos ouvem, para as pessoas que nos apoiam, para os nossos doadores, é que efetivamente aquele donativo que durante toda esta semana, para o qual nós durante esta semana apelamos, tanto na rua como nos meios digitais, esse donativo não vai para uma estrutura, vai para pessoas que precisam e que todos os dias contam com a ajuda da Cáritas. Pessoas que contactam a instituição ou as instituições Cáritas presentes de uma forma muito capilar, quer em paróquias, em comunidades próximas, quer em paróquias, quer nas dioceses, a forma organizativa como a Igreja Católica está dividida em Portugal também. Portanto, tem um contacto muito próximo com quem vos procura. Sim, essa eu diria que é uma das características mais identitárias da Cáritas, não é? Nós estamos na paróquia, como tu dizias, da mesma forma que estamos no distrito ou que estamos numa estrutura mais nacional. Ou sentados até numa mesa de concertação social para avançar com propostas. E, portanto, toda a forma como a Cáritas se organiza nos permite estar em diferentes níveis de atuação e o nosso papel também é dar visibilidade a essa atuação que vem do terreno, que vem, como nós chamamos, do território, que são exatamente esses grupos paroquiais, muitas vezes também essencialmente eles compostos por voluntários, pessoas que estão disponíveis para resolver situações de emergência, que pode ser a ajuda alimentar e depois daí perceber o que é que levou a pessoa a pedir aquela ajuda alimentar, porque normalmente depois vem sempre uma série de outros problemas associados e é para esses, como dizia a doutora Rita, para esses problemas no seu todo que nós queremos trabalhar. Doutora Rita, vamos à segunda fase do processo para a qual ainda não conseguem chegar, mas que querem ajudar e querem contribuir. Percebi através da apresentação deste estudo que o estudo falava ou lamentava a falta de respostas que pudessem ir de forma estruturada à solução dos problemas. E o estudo dizia também a necessidade de um eixo prioritário das políticas públicas para quebrar o ciclo intergeracional de transmissão de pobreza e exclusão social. Faltam políticas públicas ajustadas? Estamos perante
um desajuste na realidade que não estamos a conseguir perceber que é esta hoje e não a de ontem? Falta diálogo para se perceber que as políticas são ou não ajustadas? O que é que falta, doutora Rita? A palavra certa é, ou melhor, as duas palavras que eu acho que são importantes é proximidade e interdependência. A pobreza é um problema que se tem complexificado e nos últimos anos ainda mais com a quantidade de crises que nós temos assistido. O que significa que os olhares sobre a pobreza têm que ser somados, tem que haver interdependência e intersetorialidade, porque ninguém consegue resolver o problema da pobreza sozinho. Nem o Estado, nem as instituições. E, portanto, estamos em respostas superficiais que não vão ao fundo? Porque não se interligam? Algumas podem até ser profundas, podem até estar desajustadas. Tem que haver humildade para olhar para as medidas de política que existem, que é para percebermos o que é que de cada medida melhor serve as pessoas. E depois tentar utilizar os recursos, somando os recursos dos vários setores, de forma a fazer mais e a chegar mais perto e a corrigir esta reprodução do ciclo da pobreza, que é terrível e que nós não temos conseguido fazer. E estamos em plena campanha eleitoral, quando os partidos políticos procuram, de alguma forma, informar os cidadãos para aquilo que querem fazer, para aquilo que prometem fazer. Gostaria de ver este tema da pobreza mais presente também nos debates e mais eficazmente transmitido para a opinião pública, percebendo de que o tema está em cima da mesa e há vontade e há caminhos para ser resolvido? Claro que sim. Infelizmente temos visto pouco, mas é um tema que devia ser bandeira de todos. Eu acho que sobre a luta contra a pobreza ou a erradicação da pobreza em Portugal não há partidos, não pode haver partidos senão a pessoa. Quando nós não formos capazes de resolver este problema, não vamos a outras coisas que são claramente menos prioritárias. E de que forma é que os partidos não têm a capacidade de se sentar para dialogar e para uma concertação geral, para elegerem este tema de uma forma transversal nos seus programas? Diálogo vai existindo, mas interdependência efetiva que leve todos com o mesmo foco a tentar encontrar caminhos, que podem ser muitos e são certamente muitos, porque não há uma pobreza, há várias pobrezas em Portugal, e para isso é preciso, não é uma mesa. Não é uma mesa que se faz, é mesmo no território e é com as pessoas. Márcia Carvalho, esta semana, também com o peditório público e também através da apresentação deste estudo, é uma forma também das pessoas conhecerem mais de perto o trabalho que esta instituição de ação social realiza? Exatamente. Esta semana acontece todos os anos e tem, para além, como dizias, do foco da angariação, porque é ela que nos permite reforçar e ter capacidade de resposta no terreno, o que nós procuramos fazer em todo o país, através de todas as Cáritas diocesanas, é dar visibilidade àquilo que é o nosso trabalho. E por isso vão-se multiplicando iniciativas abertas ao público, desde as conferências, ações de partilha, de oração, há toda uma panóplia de atividades que se vão replicando por todo o país. Em diferentes escalas, como falávamos há pouco, localmente e também nacionalmente. Exatamente. E é importante, de alguma forma, também sentirem que este projeto é nacional e que une não só voluntários, mas também técnicos que dão o melhor da sua vocação profissional ao serviço destas pessoas e também porque se aproximam do público que precisam de ajudar. Sim, isto é uma semana muito importante de visibilidade e de abertura daquilo que é o nosso trabalho para fora, mas também é uma semana importante de visibilidade daquilo que é a atuação de cada um de nós como voluntários, como colaboradores, de reforçar também e de agradecer o trabalho que cada um faz, porque é um trabalho que muitas vezes ultrapassa a dimensão profissional e, portanto, tem muito a ver com o envolvimento pessoal de todos os que diariamente servem aqueles que precisam da Cáritas. Doutora Rita, apresentado este estudo com este número que nos impacta a todos, até onde levar este estudo? Que consequências é que gostaria de ver desencadeadas a partir destes números, destas pessoas que estão atrás destes números? Primeiro, dizer que a Cáritas Portuguesa não tem efetivamente uma presença no território, mas somos serviço das Cáritas diocesanas. Isso é muito importante. Nós estamos cá exatamente para poder ler os territórios diferentes e criar alguma estrutura que possa facilitar quem tem que acompanhar e resolver os problemas no território.
desta leitura da realidade que nós temos e que é muito importante para podermos ajudar também os territórios a poder encontrar soluções, dizer que é nosso compromisso fazer disto uma realidade anual. O Observatório Cáritas vai continuar a acompanhar isto e outras questões ligadas com a pobreza, como a habitação, a infância, os cuidados de longa duração. Todas estas questões estão em cima da mesa e o que nós queremos é encontrar ferramentas que possam facilitar o encontrar soluções que têm que ser encontradas próximo. E estaremos disponíveis para acompanhar esta realidade e acompanhar em todas as situações, se o Governo ou as instituições precisarem da nossa ajuda, nós estamos lá. E quando faltam respostas estruturais, o que é que a proximidade pode fazer, doutora Rita? Identificar, pôr o dedo na ferida e dizer, aqui falta isto. E dar esperança também de uma forma mais pessoal às pessoas? Isso também falta? Isso está tão precisado que eu digo que é uma das coisas que me preocupa e que preocupa a Cáritas, é que há muita gente a desistir e as pessoas não podem desistir. Tem que haver uma solução e as próprias pessoas têm que ser parte dele. Dar esperança é realmente um dos nossos principais focos na ação do território. Doutora Rita Valadas, obrigada. Márcia Carvalho, obrigada por estarem neste programa Eclésia, dando-nos conta desta realidade e dando conta também do trabalho que desenvolvem. Muitíssimo obrigada. Deixo-lhe a indicação que este e outros conteúdos ficam disponíveis em agência.eclésia.pt. Marcamos encontro amanhã aqui na RTP2. Até amanhã, se Deus quiser. Não é só mais uma mãe que precisa de dinheiro para os filhos. Tem uma cara. Não é apenas uma criança em situação de risco. Tem uma cara. Não é apenas mais um idoso que sofre de solidão. Tem uma cara. Não é apenas um donativo. Tem uma cara. De 25 de fevereiro a 3 de março, contribui para o Peditório Nacional da Cáritas. Nós damos uma cara ao teu donativo. Cáritas, o amor que transforma.